Esse louvor, ele é tão maravilhoso, que ele fala assim, ele começa dizendo assim: eu sei que os teus olhos, sempre atentos, continuam em mim. É a confissão mais linda de amor para o Senhor nesse tempo. Senhor, eu sei que os teus olhos, sempre atentos, continuam em mim. Porque muitas vezes nós achamos que Ele não está nos vendo. Nós passamos por situações que nós pensamos, estamos sozinhos. Mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Você faz parte de um plano. Você faz parte de um plano. E você não foge ao olhar dele. Aleluia. 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 Eu não sei se você já falou isso hoje, mas eu quero que você diga algo ao Senhor. Antes da gente começar, diga assim: Senhor, obrigado pelo meu coração disponível. Obrigada por ele quebrantado e contrito, porque o Senhor não resiste a ele. Aleluia. Aleluia. Hoje eu não vou virar uma pipoquinha, que eu costumo pular. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 3. Aleluia. Quando eu entrei no Verbo da Vida, o ano passado, quando virou o ano, eu ouvi uma palavra assim: é ano de colheita. Eu não sei quem disse, eu não sei qual foi o profeta, a profeta, sabemos agora. Mas eu me agarrei àquilo que eu ouvi. Eu falei: bom, eu estou no barco, então eu recebo dessa colheita. A palavra do Senhor diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de luta e tempo de estabelecer paz. E eu vou acrescentar algo segundo Elô, capítulo 1, verso 1. Existe um tempo de colheita. E nós estamos vivendo esse período, onde em espírito nós estamos nos apropriando de uma palavra que foi designada a nós. É tempo de colheita. Esses dias eu fiquei pensando: Espírito Santo, quais são as áreas da minha vida, porque nós já estamos meio de agosto, quais são as áreas da minha vida que eu ainda não tenho visto a colheita do Senhor chegar naquela área? E eu fiquei me perguntando isso, porque às vezes nós temos um entendimento, e é muito natural do ser humano, que o tempo de colheita é apenas na nossa área financeira. Certo? Porque passamos muitas privações, temos muitas dificuldades e nós queremos sempre avançar, querer coisas boas. Ou alcançar outros níveis também, que precisam de, financeiramente falando, de dinheiro. Mas nós também precisamos de cura, né?
Nós precisamos de cura, estar bem financeiramente, emocionalmente. O que mais nós precisamos? Estar bem ministerialmente, na nossa intimidade com o Senhor. Porque não seria colheita se aquilo não fosse crescendo. Se você não plantasse e você não visse o crescimento daquilo que você está plantando. Então nós estamos num tempo de colheita porque houve um plantio, houve uma espera, e agora nós estamos recebendo o quê? A colheita daquilo que nós plantamos. E muitas coisas também, de coisas que não foram nós que plantamos, mas nós estamos recebendo, porque o Senhor é bom. Amém? E eu fiquei me perguntando a respeito disso. Quando um trabalhador ele vai à colheita, ele se prepara para a colheita. Como que ele se prepara? Se é uma colheita de laranja, em determinada área, ele vai se preparar, ele vai se vestir, ele vai pegar os sacos, os cestos para recolher as laranjas. Talvez ele precise carregar uma escada, ele precisa usar uma bota, porque, ele vai entrar dentro da plantação. Ele precisa se vestir adequadamente. E quando nós vamos fazer uma colheita de forma inapropriada, inadequada, como é que essa colheita acontece? Talvez a plantação seja tão grande, que se você for de uma forma inadequada, você não vai conseguir colher tudo que aquela plantação tem para te oferecer. Então, às vezes, o sol vai te queimar porque você não está com uma roupa maior, você não pôs um chapéu. Talvez o seu pé vai começar a dar calo porque você foi de chinela, não é? Talvez você vai colher um pouquinho daquela plantação e vai se cansar porque vai ter que ficar indo e voltando porque você pegou pouco cesto. Ou você não levou a escada, então você vai precisar subir, se for um pé de laranja, subir na árvore, ter dificuldade. Então você vai se arranhar. E por isso, nós não vamos fazer uma colheita apropriada. E a culpa é de quem? De quem nos cedeu a plantação ou nossa? A culpa é nossa. Porque nós não pensamos. Já viu que às vezes a gente faz as coisas sem pensar? E o Espírito Santo começou a falar isso ao meu coração. Vocês estão aceleradas, você está acelerada porque você não está pensando. Para. Respira. Eu sou um Deus abundante. A plantação é grande. Eu quero atingir todas as áreas da sua vida. A colheita, ela não veio para uma área específica, ela veio para todas. Todas as áreas da sua vida. Então não fique omisso a elas. Tenha um coração disponível. E eu acho tão lindo porque o Senhor, Ele tem esse cuidado conosco. Talvez eu não estava nem me apegando a isso. Mas Ele disse assim: Elô, existe uma área que você ainda não colheu. E está na hora da colheita vir sobre ela. Só que para ela vir, eu preciso te revelar algumas coisas. Coisas que vão te transformar, que vai te transformar. Vai doer. Às vezes pode acontecer que doa. Porque verdades doem. Não é? A gente tem um ego elevado. Nós gostamos de ser apenas elogiados. Não é? Talvez doa um pouco menos, eu não sei. Eu sinto muita dor. Eu sinto muito quando Deus fala comigo, mais que quando alguém me corrige. Meu coração fica muito entristecido. Mas mesmo assim, nós não gostamos. Não é verdade? E olha para você entender. O Senhor tão zeloso, tão preocupado. Pastor, eu não trouxe meu relógio, o senhor me dá um ok, tá? Tão preocupado conosco, comigo, com você, com a igreja, com a palavra dele que foi lançada. Ele tão zeloso me fez parar e prestar atenção nessa parte da minha vida que não estava sendo colhido, que eu não estava colhendo frutos. E quando a gente não colhe, colheita tem muito a ver com um avanço. Nós não avançamos. E a gente pode, ficar naquilo muitos anos. Muitos anos, ser a mesma pessoa muitos anos, porque nós não estamos andando no Espírito, não temos discernimento do que Deus quer para nós, a direção que tomar, o que fazer, aonde nós vamos olhar, e aí nós vamos ficar desse jeito.
Satanás, de uma forma tão astuta, tem trabalhado para que nós não recebamos a colheita completa. Para que chegue em dezembro, não é? E você tenha recebido só um pouco e fique se entristecido. Porque, eu quis tanto em tudo, mas eu recebi só um pouco. Mas nós temos um Deus abundante. Isso nos deixa entristecidos se nós não recebemos tudo. E Ele lança sobre nós pequenos obstáculos. Pequenos obstáculos. Que não tratados junto ao alinhamento com Ele se tornam tão grandes que você paralisa. Imóvel. E uma das áreas que Satanás tem feito com que nós nos paralisamos é na nossa intimidade com Ele, no discernimento do Espírito e na nossa vida ministerial, no nosso chamado, onde nós devemos explorar. O Senhor, Ele não está interessado, talvez assim, às vezes você pensa assim, não, o Senhor está interessado no fulano, porque ele brilha. Não, se não tiver o fulano, tem pedra, tem cadeira, tem qualquer outro objeto. Não é a figura disso, mas é a intenção de você com Ele. Ele quer que você o conheça. Ele trabalha para que essa intimidade aconteça. E Satanás vem lançando pedrinhas para que você fique intimidado, cada vez mais, a receber esta porção dessa colheita. E ele lança sobre você leves intimidações. Procurei no dicionário. Intimidação é o ato de fazer com que os outros façam o que você quer através do medo. A intimidação é o resultante do desajuste da compulsão competitiva normal de dominância interrelacional, geralmente vista em animais, mas que é mais completamente modulada por forças sociais em seres humanos. A intimidação, ela é uma vertente do medo. Ela é uma vertente do medo. Ou seja, para você se relacionar com o Senhor e crescer no seu chamado, você precisa ler, orar, buscar a presença do Senhor, e aí você começa a ser destaque. Não é verdade? Não é assim que acontece? Mas quando você vê outra pessoa fazendo algo que você ainda não está lá, que você ainda não conseguiu, ou por alguma coisa, você se sentiu intimidado por alguma coisa, não buscou, não leu, aquilo também te trava. Aquilo também te trava. Satanás tem trabalhado nesses dias para te intimidar, usando coisas que os outros têm, palavras que os outros têm, para te paralisar. Para dizer para você o seguinte: eu não posso. Eu não posso. Eu não posso porque eu não falo bem. Eu não posso porque eu não sei decorar dos livros da Bíblia, os versículos, onde está fulano e ciclano. Eu não consigo avançar porque eu tenho medo de estar lá na frente. E isso tem paralisado. Às vezes, superficialmente. Às vezes você ainda não percebeu. Mas isso te paralisa. Aos poucos isso vai enchendo o seu coração. E quanto mais intimidação do inferno você recebe, mais você começa a ficar sentido. Mais você começa a dar razão às coisas da carne, mais você fica ciumado, mais você fica, sabe, não é para mim, se vitimiza sobre aquilo. Satanás, ele tem um poder de saber aquilo que realmente vai nos afetar. Uma palavra. Quando eu fui ministrar, dizer algo a respeito disso. Quando eu fui ministrar no Triunfo, menino, me deu um trem. Um tique. Uma coisa. Porque assim, eu sou cristã, desde os 5 anos eu vou à igreja. Então eu conheço da palavra, eu sou aquela pessoa espontânea.
espontânea, que fala. Quando eu estou com medo, é aí que eu falo mesmo. Eu não sei o que é isso, mas quando eu me sinto assim, eu começo uma falação. E aí eu pensei assim, já sei. Né? Passou-se muitos anos, fui convertida genuinamente, né? Porque você tem um processo para ser genuíno. E falei, craque nisso. Já preguei. Sabida demais. Meu Deus do céu. E aí eu fui dar uma palavra. Não sei nem o que eu falei. De verdade. Tinha alguma coisa a ver com Naamã. De verdade, eu não sei o que eu falei. E aí o pastor me chamou. Disse assim, Elô, você deu uma palavra muito boa e tudo, mas você precisava fazer isso, né? Isso eu não entendi, isso. E eu fui ficando murchinha. Falei, amém. Vou avançar. Vou avançar nada. Sei não. Desde que eu cheguei nessa igreja, eu não estou sabendo de nada. Desde que eu cheguei nessa igreja, parece que eu não sei nada. Parece que eu não sei. Eu ainda falei para Ana, Ana, eu vou ter que ler a Bíblia de novo, eu não sei mais nada. Eu sabia. Agora eu não sei nada. Eu fui tão intimidada. Olha como Satanás trabalha nas nossas vidas. O Espírito Santo estava dizendo assim para mim, eu estou fazendo limpeza. Eu estou fazendo limpeza. E Satanás estava assim, você não sabe. Você não sabe. Você não é capaz. Eles têm rema. Eles são cheios da letra. Eu falo isso, letrado. Conhecem. Você não sabe. E o Espírito Santo dizendo para mim, é limpeza. É limpeza. Agora eu quero te perguntar, como que eu consegui discernir isso? Como? Em qual lado eu ouvi? Qual foi o lado que eu ouvi? Foi quando eu me prontifiquei a dizer, Senhor, eu estou ouvindo um lado, eu não sei nada mesmo. Eu nunca vou saber, eu vou ficar nervosa, eu vou dar tique nervoso, vai ser tão horrível assim todas as vezes. E eu fiquei, misericórdia, não sei. Até que um dia o Espírito Santo falou assim, decida. Você quer crescer? Você quer que essa área na sua vida cresça? Decida. É a limpeza e vai se dispor à limpeza. Quando tem limpeza, a gente tira tudo do cômodo, lava, limpa e volta para o lugar. Da forma correta. É assim que é a limpeza. Porque pensa se eu viesse para verbo com tudo. Porque eu já passei pela presbiteriana, passei pela luz. Pensa se eu chegasse aqui e fosse aquela pessoa que tivesse assim, mas lá a gente falava assim. A gente falava dessa forma, agia assim. Você acha que eu ia avançar? Você acha que eu ia avançar? Eu quero dizer a você, você tem um Deus zeloso. Você tem um Deus zeloso. Os olhos dele estão sobre a sua vida. Todos, em todas as áreas da sua vida, o Senhor tem preocupação que você cresça. Ele quer, Ele deseja o seu crescimento. Mas você precisa dar ouvido à voz certa. Não a de um intimidador do inferno, que só quer o seu mal, que só quer te afundar, que só quer te paralisar. Mas você precisa ter esse discernimento do Espírito. Andar em alinhamento com o Senhor. Andar de acordo com a palavra do Senhor. Eu separei umas coisas aqui. É uma cola, viu, pastor? Sabe uma coisa também que ele vai usar para te paralisar? A pandemia. A pandemia vai paralisar o seu ministério. As doenças vão paralisar o seu ministério. Por quê? Porque é verdade. Ela existe. Ela está aí. É mentira? Alguém acredita que é mentira? É verdade. Existe. Então Satanás vai te intimidar por causa de uma pandemia. Satanás vai te intimidar também por causa da sua situação financeira. Na pandemia.
Ele vai gerar todos os obstáculos para que você seja intimidado e não avance na sua vida, no seu relacionamento com o Senhor, com um propósito de crescimento. Ele vai te intimidar usando um fracasso. Talvez você tenha fracassado em alguma coisa, em algo pessoal, particular. Talvez ele vá te intimidar. Ele vai te intimidar com a insegurança. Ele vai te intimidar com alguma palavra que você ouviu e que te desmotivou. Ele vai te intimidar com a falta de tempo, com o tempo que você não tem, porque nós estamos nessa atividade toda. Ninguém mais não faz nada, está todo mundo muito ocupado, nós não temos tempo. E eu quero te perguntar, porque as intimidações estão aí. Ele nasceu para isso. Você vai parar? Você vai dar ouvido a elas? Você vai dizer, é verdade, eu não posso, eu fracassei. É verdade, eu tenho medo. É verdade, eu ainda não consigo. É verdade. Ou você vai pedir discernimento ao Senhor para o que você tem que fazer para que você avance. Senhor, meu coração está disponível. O que eu preciso fazer? Vai ler a Bíblia. Se não sabe de nada, lê a Bíblia. Vai orar. Vai orar. Vai se colocar à disposição. O Senhor tem colheita abundante para o povo dele. E abrange todas as áreas da sua vida. Você não vai sair mancando de uma colheita. Você vai sair completo. Cheio. Ano que vem vai ser um ano. Eu ainda não sei qual vai ser a palavra que nós teremos para o ano que vem. Mas o ano que vem, eu não quero ser mais a Elô desse ano. Nem quero passar pelos mesmos problemas que eu tenho passado esse ano. Eu não aceito. E você também não. Não aceite. Não aceite intimidação do inferno que te paralisa. Que te faz não ir a culto por causa de doença. Que te faz progredir. Que te inferioriza. Aleluia. Você precisa se levantar em ousadia, convicção e alinhamento com o Senhor. Agora eu quero ir para uma área mais profunda da intimidação. Quando ela se transforma em acusação. Porque nós estávamos num plano, porque ela começa em um plano. Apenas no medo superficial, um medinho. Mas aí ela começa a ir para uma área mais específica da nossa vida. Aonde vai doer um pouquinho a mais, porque você vai precisar se esforçar um pouquinho mais. O Senhor, ele, como eu digo, Ele é tão zeloso conosco. Tão zeloso que recomeçar e fazer novo é a especialidade dele. Sempre eu fui intimidada em uma área. E eu digo sempre depois dos meus filhos. Porque eu conhecia a palavra, casei com uma pessoa que não conhecia a palavra, colhi alguns frutos disso e depois comecei a ir firme para a igreja. E eu pegava os meus filhinhos e ia para a igreja. E eu sempre ficava na igreja assim. Tá todo mundo me olhando. Tá todo mundo me olhando. Cadê o marido dessa menina? Tadinha. Coitada. Todo dia ela vem, todo domingo, tadinha. E eu comecei a aceitar aquelas intimidações.
Tadinha dessa menina. E eu, pegando meus filhos, levando para a igreja. Até o ponto que isso me intimidou tanto, que eu comecei a não gostar mais dos cultos. Eu não quis mais ir para o culto. Não, lá eu não recebo nada. Fica todo mundo me olhando, com pena de mim, com dó de mim. Não vou mais à igreja. E não fui. Por um bom tempo eu não fui à igreja. Por causa de uma intimidação do inferno, que estava sobre a acusação, porque eu estava com aquela acusação, com aquele peso sobre mim. Porque eu poderia estar em outro nível agora com o Senhor, em outro ambiente, colhendo outros frutos. Mas isso me impediu de crescer, de avançar, de receber. E Satanás, tão astuto, sabia daquilo que era forte, daquilo que ia fazer efeito sobre mim, aquela acusaçãozinha básica, que ia me fazer paralisar por completo. Eu quero dizer que tudo que eu estou dizendo aqui, e vou expor, é porque o Senhor tem um plano. Então, eu, crente, marido descrente. Então, eu não fazia a obra, porque o marido era descrente. Uma hora eu estava lá no boteco com o marido, no dia eu estava na igreja. Mesmo que eu não praticasse, eu ficava acusada e levava os meninos para a igreja. Então, eu ficava nessa coisa, nesse embaraço todo. Então, eu sempre dizia ao Senhor, Senhor, eu não vou ministrar, eu não vou porque Ele me atrapalha. Ele me atrapalha. E eu dizia isso ao Senhor, Ele que me atrapalha. Mas aí houve uma separação. E nada mais me atrapalhava do que eu dizia que me atrapalhava. Sabe? Existem certas intimidações na nossa vida pessoal que nos levam ao fracasso se nós não corrigirmos a tempo. Você precisa entender isso com uma clareza tão grande que quando ela avança para a nossa intimidade particular, para aquilo que realmente importa para nós, nós ficamos aflorados em carnalidade. Eu quero que você compreenda isso bem, que você precisa avançar. E existe algo íntimo dentro de você que o Senhor vai arrancar. Porque isso te acusa de tal forma, que você ainda não está paralisado, mas é um processo, viu? Até você está chegando. Então o Senhor com todos eles está te discernindo agora. Anteontem, eu fui até a casa do pai, até o restaurante do pai dos meninos, e ele falou assim para mim, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E eu falei, beleza, vou lá. Cheguei lá. Ele tinha feito uma tatuagem no braço. E eu estava indo para Goiânia. Eu fui lá, passei lá para eu ir para Goiânia. Naquele mesmo instante, sabe quando tudo desmorona? Porque eu tenho uma filha pré-adolescente. E eu pensei, meu Deus, é eu ensinando Cristo. E esse homem, não pela tatuagem, mas por eu estar ensinando Cristo. E ele outros padrões. Eu ensinando Cristo. E ele outros padrões. E eu percebendo que o coração da minha filha estava gostando daquilo. Ele estava sendo atraída por aquilo, porque eu era a mãe careta, a mãe do culto, a mãe de Deus, a mãe que ora, a mãe que não é tão legal assim, que não oferece tantas coisas legais. E eu quero te dizer que eu fiquei desesperada no ato. Eu chorei compulsivamente no ato. E fui para Goiânia chorando e não dei conta de fazer nada lá em Goiânia. E peguei o celular e mandei umas mensagens para a Letícia. E foi uma intimidação e uma acusação do inferno tão terrível
que eu disse: Deus, Satanás está ganhando. Satanás está ganhando. E cheguei em casa tarde daquilo, porque lembra do que eu disse? Quando nós aceitamos a acusação, nós entramos na carne. É automático. Eu me senti traída, eu me senti humilhada, eu achei que nada do que eu ministrava funcionava, eu achei que a palavra era para todo mundo, menos para os da minha casa, eu achei que a verdade estava lá na igreja, mas não estava ali. É instantâneo. E eu transferi isso. O pior foi eu transferir. E eu estou me abrindo com você, porque eu vejo homens de Deus sendo expostos para que você mude. Por isso que eu estou me expondo para você. E eu fiquei naquela. E ela ficou péssima. E quando eu cheguei em casa, ela estava inchada de chorar. E eu estava péssima. Porque automaticamente eu me dei ao luxo de ouvir um Satanás do inferno. Automático. E à noite eu tive um sonho. Eu sonhei que nós estávamos numa fazenda. Uma fazenda e tinha pessoas. Rodrigo, a mãe, algumas crianças. E a gente estava descendo por um córrego. E simplesmente a Letícia foi correndo e pulou dentro do rio. O córrego dava no rio, ela pulou. Automaticamente o rio se encheu. E sabe cachoeira, quando vem aquela tromba d'água? Automaticamente a Letícia foi embora. Eu entrei em pânico. Eu entrei em desespero. Foi tão desesperador que a minha voz não saía. Eu queria falar: a minha filha foi embora. A minha filha está indo embora. Eu estou vendo ela se afogar. Me ajuda, me socorre. Faz alguma coisa. E estava escurecendo. E eu corri para casa para pegar uma lanterna. Mas não tinha como, era cheia. Não tinha como. Eu falei: meu Deus, a minha filha vai ficar aos galhos. A minha filha vai ficar, sabe, à sombra daquilo, à noite. Com animal ou morta. Senhor, eu não sou dessas mães não, que dá conta de suportar a morte de um filho. E pum, acordei. E o Espírito Santo falou assim: nunca mais dê ouvido a uma intimidação do inferno. Você conhece a minha palavra. Você me conhece. Isso foi 6 horas da manhã, quando eu acordei. E eu levantei. E eu falei: então eu preciso corrigir. Eu preciso corrigir tudo isso que aconteceu. Você está entendendo um processo de intimidação? O que ele gerou dentro da minha casa? O que eu consegui fazer, dando ouvido a uma voz maligna, tentando me paralisar, me travar? Você consegue entender isso? E ela se levantou. E eu falei: Senhor, não sei como que eu vou fazer. Fale a verdade. Peça perdão, fale a verdade. Falei: filha, vem aqui. Filha, me perdoa. Porque eu tive tanto medo. Eu me deixei levar por um medo tão grande de que você fosse se perder. Porque eu tenho tentado tanto ser exemplo. Eu tenho tentado tanto te oferecer o que é bom. Te dar o melhor. Eu tenho tentado te mostrar exemplo que arrasta. Não é só pelo que eu falo. Não é só por eu falar que vou orar. É porque você me vê orando. É porque você me vê buscando ao Senhor. Você consegue enxergar isso. E eu fiquei com tanto medo que eu dei ouvido a Satanás. Eu não me lembrei de Timóteo. Criado pela mãe e pela avó. Não precisou do pai. Eu não me lembrei de coisas que eu precisaria trazer à memória para que me desse esperança. Eu não me lembrei. E essa situação chegou a esse nível,
Agora você entende, se você não sabe, não estiver em alinhamento com o Senhor, se você não se coloca a esse nível, para saber qual é a hora que você tem que falar, pedir perdão, voltar aquilo que está te acusando, te intimidando, para que seja consertado a tempo. E nós choramos muito, eu chorei muito, de vergonha, livre de acusação, porque nós somos falhos. Eu vou falhar, assim, mas não, em nome de Jesus, porque não é assim que o Senhor quer que nós falhemos, é com coisa à toa, e mesmo assim nem é assim que Ele quer. Nós estamos correndo uma corrida de perfeição, para a perfeição. Então, às vezes, essa intimidação chega tão profundamente na sua vida, que você leva para dentro da sua casa. E sai destruindo tantas coisas, destruindo tantos relacionamentos, destruindo tanta coisa que você nem consegue se levantar. Amém? Está todo mundo calado? Está todo mundo aqui, gente? Ninguém foi arrebatado não, né? Está todo mundo aqui. Amém? Então eu quero te dizer, você tem um Deus zeloso. Ele está preocupado com a colheita que você vai receber. Por isso que Ele está te ajustando. Você tem visto que Deus tem falado à igreja? Tem uns 2 meses que o Senhor vem ajustando a igreja. Vem aprumando, vem alinhando, vem dizendo coisas para nos ajustar. Não deixa descer para o coração. Somos um corpo, precisamos um dos outros. Não dê ouvido à intimidação do inferno. A palavra do Senhor diz assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada disso pode te condenar. A minha falha não poderia me condenar. Sabe por quê? Porque eu posso dizer a Satanás: eu posso, você que não pode. Se eu errar, eu posso pedir perdão, você não. Eu posso. E é assim que funciona com você. Levante-se em ousadia, para que todas as áreas da sua vida sejam atingidas com a colheita. Levante-se em ousadia. Abra sua Bíblia, que eu quero finalizar. Em Filipenses 3. Estava lendo hoje Filipenses. E fiquei pensando, você já imaginou, assim, que Paulo ele possa ter sido intimidado, né, Satanás, porque Satanás está ao nosso derredor. Que em algum momento ele lá preso, sozinho, ele possa ter pensado assim, Satanás possa ter dito a ele: tadinho de você, ninguém vai te ouvir, você está preso. Cadê o seu Deus? Ele não é tão poderoso assim? Você crê que ele fez isso? Você crê que Satanás agiu dessa forma? Sempre. Porque lendo o livro de Filipenses eu pude ver que Paulo estava tão munido, cheio da palavra, cheio do poder, cheio da autoridade, que todas as vezes que ele sentiu algo na alma, ele declarou a fé dele. Todas as vezes que ele se sentiu sozinho, ele declarou a fé. Todas as vezes que ele se sentiu abatido, ele declarou a fé. Mas eu consegui pensar, falar assim, gente, nesse momento ele estava assim. A palavra do Senhor diz assim: não que eu já tenha alcançado, eu falei 3:12? 3:12. Falei Filipenses? Glória a Deus, está tudo certo, está tudo sob controle. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos,
não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, discernimento, maturidade, devemos pensar dessa maneira. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caminhemos na medida da perfeição. O ontem, ele já foi esquecido. Porque o papel de Satanás é acusar. Sempre. Mas você tem um advogado. Sempre. Você tem um advogado. Quando o Senhor subiu, Ele falou assim, Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você tem poder para colocar Satanás no lugar dele. Você tem autoridade para dizer, chega, não. Até aqui eu era condenada, acusada, mas eu me levanto em força. Eu me levanto em poder. Eu me levanto em alinhamento e digo, Senhor, venha. Satanás, eu te repreendo. Saia, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou abundar em todas as áreas da minha vida. Em todas. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. E eu quero orar a respeito disso. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Por essa palavra, Senhor, que transformou a minha vida. Por essa palavra, Senhor, que me fez refletir sobre coisas, Senhor, onde eu estava paralisada. E que isso tem se refletido ao corpo, Deus. Senhor, que nesse momento, onde nós estamos com a nossa cabeça voltados para o Senhor, você venha a pensar de forma diferente quem você é em Cristo, na autoridade que você é em Cristo, no para que Ele te chamou. Talvez a sua intimidação seja a doença, ela te paralisa. Talvez a sua intimidação seja pessoas. Talvez a sua intimidação seja bebidas. Talvez a sua intimidação seja uma igreja que não prospera, que não avança, que é difícil, que é ingrata. Talvez a sua intimidação são os seus filhos te acusando o tempo inteiro. Talvez a sua intimidação venha de dentro da sua casa. Talvez Satanás tenha usado pessoas para dizer o quão fraca você é. E que você não vai conseguir nada. E que você vai sempre ser essa mesma pessoa. Pai, nós somos o teu povo. E nós queremos avançar. E nós queremos crescer. E nós estamos aqui dizendo a você, Pai, nos instrua. Nos revele, nos dê discernimento, Senhor, de coisas que temos feito, mas que não tem te agradado, e isso tem nos paralisado. Nós queremos receber, Senhor, tudo que tem nessa plantação e que é nossa.
Nada vai ficar para trás. Nada vai ficar para trás. É um tempo de conserto. É um tempo de alinhamento. Talvez a palavra tenha sido tão dura e você esteja refletindo nela. Mas às vezes nós precisamos ser sacudidos de tal forma para a gente pensar. Porque nós vamos ser os mesmos. Tudo depende de nós. Depende de mim, depende de você. A colheita, a plantação já está lá. Mas depende de mim e de você nos apropriar dela. Não se sinta acusado, intimidado por ninguém, por nada. Você tem um Deus de amor. Você tem um Deus cuidadoso. Você tem um Deus que te ama, que tem te chamado, que tem te esperado. Um Deus perdoador. Ele não é acusador. Ele é perdoador. Ah, Pai, nós somos o bom perfume. A tua igreja é o bom perfume. Nós somos uma joia para os olhos do Senhor. O Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer quando nós avançamos. Só você ganha? Não, o corpo ganha. O Senhor não está interessado em estrelinhas. O Senhor está interessado em uma constelação inteira. O que você foi ontem ficou para trás. Você tem a chance, a oportunidade de se fazer tudo novo. Basta você se achegar. Se achegue. Se achegue com firmeza.